Vamos dar continuidade às nossas aulas a respeito de geometria analítica e hoje vamos falar a respeito dos vetores no plano e no espaço. Com respeito a esses vetores, nós já vimos algumas coisas, mas é importante salientar que algumas propriedades são importantes e aqui vai algumas definições. A primeira definição que nós colocamos é que o vetor V é múltiplo de um vetor U. Veja bem, um vetor V é múltiplo de um vetor U se e somente se existir um certo lambda de tal forma que o vetor V é igual a lambda vezes 1. E o vetor V é uma combinação linear de outros vetores, ou seja, o meu vetor V é uma combinação de outros vetores, V1, V2 até um Vn, quando existir números reais A1, quando existir números reais A1, A2 até um certo AN. Observe que a quantidade de números reais é igual ao número de vetores. E isto, V só é uma combinação linear desses vetores se e somente se acontecer de o vetor V ser uma combinação de tal forma que o A1, V1 mais A2, V2 mais um certo até um AN, VN seja igual a certo V. Neste caso, proposição importante. Um vetor U representado por AB e um vetor A', B' é múltiplo um do outro se somente se, isso aqui vocês devem lembrar, né? Se o determinante aqui dos pares ordenados dos vetores, nesse caso AB e A', B', ou você vê que aqui tem duas maneiras de representar, ok? Pode ser AB, A', B'. Observe que o primeiro vetor AB eu peguei na primeira linha, o segundo vetor A', B' eu peguei na segunda linha, ou poderia ter colocado como coluna, de tal maneira que quando você calcular esse determinante, se o resultado for igual a zero, você pode afirmar que o vetor U é um múltiplo do vetor V, ou seja, eles ou podem estar sobre uma mesma reta ou podem estar paralelos. E aí entra a segunda observação, onde se nenhum dos vetores V1 e V2 é múltiplo um do outro, então todo vetor do plano se escreve de uma única maneira, como combinação linear de V1 e V2. Então, se você tem dois vetores e um não é múltiplo do outro, qualquer outro vetor desse plano é uma combinação linear de V1 e V2. Mas lembrando que os dois vetores devem estar no mesmo plano. Okay? E neste caso, para cada vetor V, existe A1 e A2, determinados de forma única por V, de tal maneira que V vai ser dado por quem? A1, V1, A2, V2. E por último, nesses casos, o que eu posso concluir? O par de vetores V1 e V2 não colineares, ou seja, não estão numa mesma reta, nem são paralelos, é chamado de base do plano. Algumas observações que nós temos que ter em mente para que na hora da resolução de questões essas informações sejam importantes para nós. Bom, uma observação agora aqui importante é que qualquer conjunto ordenado V1, V2 de vetores não coplanares, ou seja, não estão no mesmo plano, constitui uma base do plano. Outro, os números A1 e A2 da expressão vetor V, A1, V1, A2, V2, observe que eu vou começar a não falar mais a respeito de vetor. Eu vou apenas dizer o vetor e não vou ficar toda hora repetindo, tá? Bom, então os elementos A1 e A2 da expressão de V são chamados de componentes e ou coordenadas de V em relação à base V1, V2. Lembrando que isso é apenas uma base do plano.
Quando eu tomo A1, V1, isso aqui nada mais é do que a projeção de V sobre V1, segundo a direção de V2. Já se eu pego A2, V2, o que seria isso? Seria a projeção de V sobre quem? Sobre V2, segundo a direção de V1. Bom, exemplo. Os vetores U dado pelo par 1, 2 e o V dado por 3, 6 são múltiplos um do outro. É simples. Nós vamos pegar um U igual a um certo K vezes V. Se existir um número que multiplicado por V me dê o vetor U, logo eles são múltiplos. E aí eu tenho a seguinte coisa. O que é que nós temos aqui? E nós podemos afirmar que U e V são múltiplos, porque vai existir um certo alfa, de tal maneira que esse alfa ele vai ser igual a 1/3. Por que eu posso afirmar isso? Veja bem, se eu pego 1/3 multiplico por 3, o que é que eu tenho? Se eu pego 1/3 multiplico por 3, dá 1. Se eu pego 1/3 multiplico por 6, o resultado é quanto? O resultado é 2. Portanto, U é igual a 1/3 de V. Logo, esses dois vetores eles são múltiplos entre si. Outro exemplo. Verifique que qualquer vetor do plano se escreve como combinação linear de U e V. Parece isso é verdade? E escreva W como combinação linear de U e V. Vamos lá, primeira coisa. Nós temos aqui os dois vetores. Nós temos o vetor U, nós temos o vetor V. Ok? Dados esses dois vetores, nós podemos afirmar que W é a combinação linear de U e V. Se isto é verdade, existe um A1 e um A2, de tal forma que A1 multiplicado por U somado com A2 multiplicado por V me gera o vetor W. Lembrando que o meu vetor W nesse momento seria o par ordenado XY, igual a A1 vezes o vetor U, que é 2 menos 1, mais o vetor 2, que é o vetor V, que é dado por menos 3, 2, multiplicado por A2. Você vai formar aqui um pequeno sistema, ok? E nesse sistema, nós podemos multiplicar a segunda linha por 2. E ao fazê-lo, observe que pelo método da adição, nós podemos eliminar o 2A1 com menos 2A1, pois a soma dá zero. E 4A2 menos 3A2 é igual a 2. E x mais 2y. E aqui seria o meu valor de A2, x mais 2y. Se eu tomo o valor de A2 e substituo, por exemplo, na primeira equação, eu posso descobrir quem é o A1. E assim vamos fazê-lo. Então, eu vou pegar aqui o A2, já encontramos, e vamos substituir na expressão da primeira equação. E ao substituir, nós temos que A1 vai ser igual a 2x mais 3. Portanto, podemos escrever o W como segue. Ou seja, é o valor de A1, nós acabamos de descobrir aqui, e vezes U somado com o valor de A2, encontrado no slide anterior, vezes com o V. Como eu sei que o W é 1, 1, nós podemos escrever que W seria igual. Olha, como o valor de x é 1 e o valor de y é 1, esse W pode ser escrito como função de U e V. Basta substituir na expressão aqui anterior. E ao fazer tal substituição, substituindo aqui, em x e y pelos valores aqui de... Vou dar um destaquezinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Beleza, aqui, Quando eu substituir aqui o valor de x e de y, x1, y1, nós encontramos que o W é 5U mais 3V. Base ortogonal canônica, ou base canônica. Essa base canônica seria uma das mais importantes no nosso estudo de vetores. E uma base dada por E1,
E2 é dita ortonormal se os vetores forem ortogonais e não somente isso, e eles forem também unitários. A gente já viu que ser ortogonal é o E1 ser perpendicular a E2, e ainda que o módulo de E1 e o módulo de E2 são iguais a 1. E aí, existem infinitas bases ortonormais no plano OXY. Uma das mais importantes é a base canônica, onde essa base canônica ela tem como principal ingrediente essa representação do I e do J. Os vetores I e J, onde o vetor I é dado por 1, 0, e o vetor J é representado por 0, 1. E ao colocarmos no plano cartesiano, ou no sistema de coordenadas cartesianas, o vetor I seria representado no eixo X, representado aqui por 1, 0, e o vetor J representado pelo Y, 0, 1. Bom, a expressão analítica de um vetor. A cada vetor V do plano pode-se associar um par ordenado XY de números reais, que são suas componentes na base dada. Razão por que define-se que o vetor do plano é o par ordenado XY de números reais se for representado por V igual XY, que é a expressão analítica de V. E tem-se que a primeira componente de x, chamada abscissa, e a segunda chamada de ordenada. Okay? Por exemplo, se eu tenho um vetor V representado por 3 menos 5, eu posso reescrevê-lo como sendo 3i menos 5j. Não esqueça que 3 menos 5 pode ser escrito como sendo o quê? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Como é que eu poderia escrever aqui? Esse vetor V, não vou colocar a setinha, ele pode ser representado da seguinte forma. 3, 0, somado com quem? Com 0, ver aqui, menos 5. Ou ainda, eu poderia escrever isso aqui como sendo 3 vezes o vetor 1, 0, somado com menos 5, menos 5 vezes 0, 0, 1. Ou seja, você tem 3 vezes o vetor J ou I e menos 5 vezes o vetor J, ok? Então, feito isso, vamos lá para o próximo slide. A expressão analítica de um vetor. Nesse caso, a escolha da base IJ deve-se à simplificação. Teremos o ponto P, representado por XY. Ele pode ser identificado como sendo o vetor V, representado por OP, igual a XI mais YJ, sendo O a origem do sistema. E veja bem, você tem aqui o ponto O, você tem o ponto P. E esse vetor OP nada mais é do que, poderíamos dizer, a representação do próprio ponto P. Ok? A igualdade e operações. Propriedades. Dois vetores U e V, representados por x1, y1, x2, y2, são iguais se e somente se x1 for igual a x2 e o y1 for igual ao y2. Se escreve o vetor U igual ao vetor V. Sejam os vetores U e V e um A pertencente aos reais. Tem-se que, primeiro, se eu quero somar U mais V, eu vou somar o quê? As abscissas de U mais a abscissa de V, a ordenada de U mais a ordenada de V. E mais, se eu tenho um A multiplicando um vetor, cada elemento do vetor fica multiplicado por esse A. Para as quaisquer vetores U, V e W, tem-se primeira propriedade, que é propriedade comutativa. A soma de U mais V é a mesma coisa de V mais U. A associativa, eu posso somar U mais V, como poderia somar o V mais W primeiro, e depois soma com um terceiro vetor.
nós temos o elemento neutro, ou seja, somar um vetor U com um elemento neutro da adição, ou o vetor nulo, me dá como valor o vetor U. Nós temos que somar um vetor U com seu oposto, o resultado é o vetor nulo. E mais, para quaisquer vetores U e V e os números A e B, nós temos que A vezes BV é a mesma coisa de AB vezes V. Somar A mais B, multiplicar pelo vetor, é tomar cada um desses números A e B e multiplicar pelo vetor U. E se eu tenho um A multiplicado pela soma de dois vetores, é multiplicar esse A por cada vetor. E eu tenho 1 vezes V é igual a V. Vetor definido por dois pontos. Por definição, nós vamos considerar um vetor AB, de origem em A e de extremidade em B. Temos que os vetores OA e OB têm expressões analíticas. OA seria dado por x1, y1, lembra lá do vetor OP, onde o O é a origem, 0, 0. Portanto, OA seria x1, y1 e o OB seria x2, y2. Lembrando que seria B menos O a diferença para gerar esse vetor. Portanto, observando o triângulo da figura, aqui é dada, você tem o vetor OA e você tem o vetor OB, o que seria somar OA mais AB? Somar OA com AB nada mais é do que pegar OB. Neste caso, quem seria o AB? Seria a diferença entre OB e OA. Ou seja, esse AB seria quem na realidade? B menos A. Não esqueça que o vetor OB ele pode ser representado simplesmente pelo ponto B. E o vetor OA ele pode ser simplesmente representado aqui pelo ponto A. Ok? E nesse caso, a AB seria B menos A, ou seja, a AB seria a diferença dos valores de x e a diferença dos valores de y. Bom, antes de dar continuidade a mais esse exemplo, vou dar uma pequena parada e na próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo. Lembrando que a gente fez primeiramente aqui uma base. Espera um momento, deixa eu concluir só esse exemplo, para que vocês não fiquem sem algo para fixar. Então, nós temos, seja o ponto A, seja o ponto B, seja o ponto C. Determine as coordenadas do vetor V, representado por AB, e as coordenadas do ponto D, de tal forma que V seria igual a CD. Bom, vamos lá. Sabemos que o vetor V pode ser representado tanto por AB como por CD. Portanto, se V representa o vetor AB e representa também o vetor CD, o que é que eu posso concluir? Se eu pegar D menos C é igual a B menos A, uma vez que eles são iguais. Portanto, o ponto D eu vou chamá-lo de XY, o ponto C foi dado que é 4, 0, o ponto B representado por 3, 1 e o ponto A representado por 1, 1, 2. Então, aqui eu posso pegar x menos 4, y menos 0, você tem a diferença de D e C, e eu tenho 3 menos 1, 1 menos 2, representando a diferença B menos A. Portanto, você vai ficar com x menos 4, y, e 3 menos 1 dá 2, 1 menos 2 dá menos 1. E, fazendo a igualdade, nós concluímos que x é igual a 6, y é igual a menos 1. Portanto, o ponto D é dado por 6 menos 1. Mais um exemplo. Seja A, serve que aqui eu já coloquei esse ponto A no espaço. Estou me antevendo o que vai acontecer mais adiante. Mas vamos lá, dá para resolver tranquilo. A gente usa o mesmo procedimento, como se ele estivesse no plano. Você tem o ponto A, você tem o ponto B, você tem o ponto P representado x, y, z e O, que é a origem. Ao substituir aqui, nós temos que OP é igual a AB, portanto, P menos O é igual a B menos A. Substituir aqui os pontos dados, nós vamos descobrir
e x, y, z é dado por 5 menos 1, 1. Ou seja, o ponto P representado por 5 menos 1, 1.